Bom, então a nossa distribuição eletrônica, basicamente, ela está atribuída à distribuição dos elétrons, né? Então, Pauling ele faz essa associação desses elétrons distribuídos a partir das configurações que são específicas de cada elemento químico. Como eu disse na aula anterior, né? Que só pode ser feita essa distribuição eletrônica a partir do número atômico, né? E a gente não pode esquecer que esse número atômico representa a identidade, é o núcleo do nosso elemento. Então, nessa imagem, aí vocês podem observar que eu coloquei as identificações referentes às letras, né? Essas letras são representativas dos nossos períodos. Então, nós vamos encontrar aqui 7 letras, que são os 7 períodos da tabela periódica, que, nesse caso, representam, então, aí o primeiro período, né? Número 1, número 2, número 3, de cada configuração lá da nossa tabela periódica, são os nossos períodos. Então, nós vamos poder observar, né, dentro dessa configuração, que cada elétron, né, vocês vão observar aí na imagem, cada camada eletrônica, ela tem a quantidade máxima de elétrons. Então, veja que você tem duas formas de observar isso. Tanto os orbitais, né, que foi o que eu falei na aula anterior, como vocês vão poder observar na própria camada. Então, a camada ela tem a quantidade máxima, né, e também de energia armazenada, que ela pode armazenar. Porque senão ela vai ter uma ruptura. Porque qual é o objetivo da camada? A camada ela é a parte que vai estar envolvente os orbitais, né? Então, a junção dos orbitais forma a camada. É como se a gente tivesse uma célula, né? Então, na célula nós temos o quê? Membrana, citoplasma e núcleo, não é isso? Então, o núcleo é envolvente pelo citoplasma, em que é envolvente pela membrana. Então, a mesma coisa acontece com o nosso átomo, né? Então, você tem os orbitais que vão formar a camada eletrônica. Então, aqui ao lado, nós temos a quantidade máxima de elétrons. K2, L8, M18, N32, O32. Aí você diz, professor, mas como é que N e O vão ter a mesma quantidade de elétrons? Como é que eu vou saber que ele vai estar nessas camadas, né? N e O, se ele tem a mesma quantidade de elétrons? Aí, nisso, foi, então, associado a questão dos orbitais, né? Então, tá aqui, ó, S, P, D e F, como eu tinha falado na aula anterior, e a quantidade máxima de elétrons que eles possuem, cada um deles. Aí, pensando naquela distribuição, por isso que lá no modelo atômico de Rutherford, quando ele dizia que os elétrons estavam circulando, né, em forma circular, não ia dar certo, né? Não ia configurar, porque ia surgir essa pergunta, né? 32 elétrons, ele está na camada N ou ele está na camada O? Se ele tivesse nessa forma circular, não saberia se ele estaria em qual dessas camadas. Aí é quando Bohr ele interfere nessa observação de Rutherford e diz que os elétrons estão girando, mas em forma de elipse. Por isso, a criação dos orbitais. E por isso, a nossa distribuição eletrônica, ó, ela ser feita em diagonal. Ó. Observem aqui, ó, na imagem, ela é feita na diagonal. Por que na diagonal? Porque é de acordo com o movimento que os elétrons ele faz em torno do núcleo. Então, ele não em forma circular, em forma de diagonal. Por isso que lá, na distribuição das camadas, nós vimos que a camada O e a camada N tem 32. Mas, de acordo com esse movimento, a gente vai poder distinguir que ele está em um período, né, e está em outro período, certo? Então, essa distribuição é importantíssima, né, quando se faz essa observação, certo? Então, nós teríamos isso aqui, ó. N seria a nossa camada 4, né, que daria 32 elétrons, e O seria a nossa camada 5, 5 período, que daí, nesse caso, também teria a mesma quantidade de elétrons. Mas veja que a posição é diferente. Ó. Enquanto um está na 4ª linha, o outro está na 5ª linha. Então, não tem como, né, eles apresentarem na mesma configuração. Essa configuração eletrônica ela passa a ser então determinada
a partir do nosso número atômico, como já disse, né? Então, aqui nós temos um exemplo, cálcio. Então, está aqui a identidade dele. Cálcio, 20. Então, a distribuição, ó, é feita sempre na diagonal. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? E 4s2. Você vai somando os expoentes até dar o número atômico dele. Então, tá aqui, ó. Somando 2 mais 2, 4, né? 6 com mais 6 dá 10, com mais 2 dá 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, ó, 20 é a quantidade de elétrons que nós temos, então, distribuído. Então, essa configuração, ela é importantíssima. Márcia perguntou na aula anterior, né, nessa configuração, como é que eu sei que ele vai dar 8 elétrons? Sempre vai ter que dar 8 elétrons? Sim, né? Só que a gente não pode esquecer aquela regrinha que eu falei para vocês. Então, ele pode ter 0, ele pode ter 2 e ele pode ter 8. Essas são as configurações possíveis. Como 0 não vai ser possível a gente configurar, então a gente vai ter 2 ou 8, certo? Isso representando uma estabilidade. Então, nós temos aqui, quem é o nosso último? A nossa última camada aqui distribuída? 4. 4s2. Então, veja que 4 é a nossa camada final. O orbital é S. Quantos elétrons ele tem? 2. Ó. Então, esse elemento cálcio, ele está dentro de uma possível estabilidade. Por que dentro de uma possível, professor? Porque, veja que a camada anterior a ele, né, ó, a camada 3, ele tem 6 mais 2, 8. Aqui seria a sua estabilidade real, né? Ou seja, o elemento estaria estável. Como o elemento cálcio está na família 2A, então 2 significa dizer que ele vai perder 2 elétrons. Olha aqui, ó, 4s2. Quando ele perde esses 2 elétrons, ou seja, esse 4s2 aqui deixa de existir, o que ele vai ficar? 3s2, 3p6. Quantos elétrons ele tem na última camada? 8 elétrons. Então, ele se tornou um elemento estável. Deu para entender, pessoal? Alguém ficou com dúvida nessa parte aqui, esse exemplo do cálcio? Podem perguntar, podem falar. Eu só não entendi muito bem essa parte do chegar no 8 para ficar estável. Tá. Vamos aqui. Bom, então nós temos o seguinte, né? Nós temos lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e o 4s2. Não é isso? Então, aqui nós temos 10, 16, 18, 20. Bom, isso aqui é a nossa representação do cálcio, que tem número atômico 20. O cálcio, né? Lá na tabela periódica, ele está na família 2A. Então, nós sabemos, por definição, que todos esses elementos da família 2A vão ter expoente mais 2, né? Nós já sabemos também que esse mais 2 significa que ele vai perder. Mas como é que nós vamos entender isso numa configuração eletrônica? Então, a gente pegou 20, tá? Que é o nosso número atômico, a identidade dele, e começamos a fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Somando todos os elétrons, nós chegamos aqui no 20. O que é que nós vamos observar? Que na penúltima... A plebinha tirou a dúvida. Eu entendo, estou entendendo. Aqui. Aqui na camada 3, né, nós vamos observar que ele tem 2 mais 6. Quantos elétrons? 8 elétrons. Então, se a gente tirar esse 4s2, eliminar esse 4s2, o nosso elemento cálcio, ele se torna estável
Porque a sua última camada tem 8 elétrons. Se a gente for analisar, ó, esse 4s2, ele é essa representação aqui, ó, do mais 2, certo? O que é esse mais 2? É que ele vai perder, né? Então, quando ele tira, ó, quando ele perde esses 2 elétrons, ele se torna um elemento estável, porque vai ter aqui, ó, 3s2, 3p6. 6 mais 2, 8 elétrons. Porque qual o objetivo da configuração eletrônica? Fazer com que o nosso elemento químico ele se torne um elemento estável. E como é que ele vai ser estável? Se ele tiver na sua configuração a propriedade do gás nobre, que aí nesse caso pode ser 2, no caso do hélio, ou no caso geral, que é 8 elétrons, que é o que a gente sempre pede para a gente poder encontrar essa configuração. Então, a distribuição dele, 4s2, é a última camada. Mas nós sabemos que ele vai ter que perder 2 elétrons, que está aqui representado, ó, 2. Então, quando ele perdeu, está aqui, ó, a característica da família, que é perder 2, então ele se tornou estável no 3, na camada 3. Certo. Então, todos os elementos, eles vão, dependendo da família, perder ou ganhar algum elétron para conseguirem chegar no 8 e terem o equilíbrio, no caso. Exatamente. Ok, Exatamente. obrigada. Nada. Ô, professor. Sim. Professor, mas tirando esses dois, vai ficará 18, não completará os 20. Exatamente. Ele ficará 18, né? Ele vai se transformar, nesse caso, porque ele vai deixar de ser, não vai ser mais o elemento cálcio, né? Ele vai se transformar, mas esse elemento, na configuração eletrônica, é encontrar estabilidade. Porque qual o objetivo desse elemento? Não é se juntar com outro? Então, quando ele está se juntando com outro, nessa perda de energia aqui, ó, desses 2 elétrons, ele vai estar estável. Certo? Certo. Bom, então isso representa, né, essa configuração, essa mostragem que nós podemos ter aí, de que o nosso elemento cálcio, né, deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui. Aqui, ó, nós temos o urânio, né, então já é um número atômico maior, 92. Então, o mesmo processo, tá? O mesmo processo. Então, S2, tá? Aí nós vamos observar aqui, ó, nosso último. Quem é o nosso último orbital dele? Na distribuição, 5F4, né? Ó, 5F4. Professor, mas o F não vai a 14? Vai. 14 é a quantidade máxima. Mas para ele encontrar o seu número atômico aqui, ó, na distribuição, ele só precisava de 4 elétrons. Então, ele pode ser escrito de 1 até 14, tá certo? Então, ele só precisou de 4 elétrons para se tornar estável. Mas a pergunta é, qual é a nossa última camada aqui, ó, da distribuição do urânio? Alguém sabe me dizer? A última camada aqui, dessa distribuição. Qual é o número? Valência. Não. O último Valência aqui, não, professor. qual, Eduardo? Valência não? Não, eu O quero nome? saber, na distribuição eletrônica aqui, qual foi a nossa última camada? Qual é a nossa última camada aqui? Tá. Quem consegue identificar? A última camada é o 5F4. É o 5F4? Não, não é o 5F4. Veja só. Aí a gente às vezes se confunde, tá? Mas é bom, Ivo, colocar isso aqui, porque exatamente nós temos o seguinte, ó. 5F4 foi o que a gente escreveu por último, mas ele não é o nosso último, porque quem é o nosso último é o 7, certo? Porque a gente vai na ordem, ó, a ordem da camada. O Lucas acertou, viu, professor? Oi? O Lucas acertou. Ah, foi porque não saiu aqui o áudio dele. Então, parabéns, Lucas. Aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses números representam as camadas.
Então, sempre quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente tem que observar esse número maior, que é a camada eletrônica. Esses números representam a camada. Então, nem sempre o último que a gente escreve aqui, ó, ele vai ser a última camada, porque a última camada é o 7. O que é que a gente vai observar com o urânio? O urânio ele tem 7s2. Esse elemento ele não tem quantidade de 8 elétrons, ó, no final. Ele só tem 2. Mas antes dele, quem é antes dele? O 6. Né, ó, 6. Aí tem o 6s2, temos 6p6. Ó. 2 mais 6, 8. Viu lá aquele exemplo que a gente viu lá do cálcio? Do mesmo jeitinho. Então, significa dizer que o nosso elemento urânio, para se tornar estável, ele vai precisar perder esses 2 elétrons aqui da camada 7, certo? E isso vai configurar a sua estabilidade. Então, veja que não é difícil, tá? Só precisa ter um pouquinho de atenção e paciência, né? Para a gente poder analisar essa condição aí do nosso elemento. Outro exemplo, nós temos aqui o níquel. Níquel de número atômico 28. Qual é a última camada aqui do níquel? Quem me responde? É o 4s2? 4s2, muito bem. Nessa formação do 4s2, ele é estável ou é instável? Quem me responde? Instável. Ele é? Cortou. Instável. Instável. Isso aí, sócios. Ele é instável, né? Por quê? Observando que o 4s2, ó, ele não tem uma configuração de 8 elétrons, tá? Porém, nós temos aqui uma exceção para o níquel. Por que uma exceção, professor? Porque se a gente for observar o orbital antes dele, né? A camada antes dele, que é o 3, nós temos 3s2, 3p6 e 3d8. Tá vendo? Então, o que é que nós vamos observar? Nós temos aqui um total de quantos elétrons? 16. Aí, nesse caso, como o nosso 4s2 está aqui presente, ele pode, tá? Presta atenção, ele pode se tornar o nosso elemento estável referente ao gás hélio, que é de 2 elétrons. Tá certo? Por quê? Porque na última camada dele, que era o 3, ele ultrapassou 8 elétrons. Então, está aqui, ó, 2, 6 e 8. Então, ele ultrapassou de 8. Então, a camada do 4s2 vai tornar, né, esse elemento com uma característica do gás hélio, que é 2 elétrons. Aí, nesse caso, ele vai se tornar um elemento estável, certo? Nesse caso. Bom, vamos ver aqui. Ele está perguntando. Foi o Lucas que respondeu. Bom, outra forma, né, importante que nós precisamos. Professor, seu áudio está chiando um pouquinho. Agora está melhor? Tá. Tá. Bom, então nós vamos encontrar na tabela periódica, né, a classificação dos elementos. Então nós já sabemos que os nossos elementos eles estão agrupados na tabela. A tabela passou por vários processos de modificação, né? Esses procedimentos de modificação da tabela se associam de acordo com a natureza, né, dela. E isso foi associando várias tentativas de poder classificar esses elementos. Então, vários, né, pesquisadores até chegar no ideal, né, que nós temos hoje, que foi proposto aí por Mendeleev. Então, nós vamos poder encontrar, né, uma variação. Estou passando aí os slides, vocês estão acompanhando as datas, os períodos em que esses elementos começaram a ser organizados em tabelas, né? Mas foi exatamente a partir de Dmitry Mendeleev que a gente teve esse agrupamento real da tabela periódica, que é o que vai interessar para a gente no momento. Então, essa tabela, ela passa a adquirir, né, ser expressa a partir das propriedades físicas e químicas desses elementos, tanto nas características periódicas quanto nas características aperiódicas. Nós vamos também poder observar que as propriedades
periódicas são propriedades que estão inseridas diretamente na tabela. Então, raio atômico, afinidade, eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, certo? Tudo isso são propriedades que a gente encontra dentro da tabela periódica. Então, por isso que são chamadas de propriedades periódicas. Quando a gente fala, né, da questão de características secundárias, são características aperiódicas. Então, são características como molaridade, quantidades de mol, né, formação da CNTP. Então, isso são características externas. Então, por isso que é chamado de aperiódicas, né? Porque são propriedades que não estão dentro da tabela periódica. A nossa tabela ela é dividida em duas partes. Nós temos a parte vertical, que aí nós chamamos de grupos ou famílias, né? Ela é dividida nas duas famílias, família A e a família B. Então, nós vamos encontrar nas extremidades a família A, né? Então, é o grupo 1 e o grupo 2. E acompanhando aqui, ó, do grupo 13 ao grupo 18, são essas composições que vão estar de uma forma específica representando os grupos, né? Famílias. E nós temos a parte da horizontal, que nesse caso nós identificamos a horizontal como os nossos períodos, né? Então, são 7 linhas da horizontal, certo? Então, cada linha dessa, ó, observe aqui os números, né? Ó, de 1 a 8. Só que esse 8 ainda não está pronto, tá? Não existe ainda diretamente, está em análise esse grupo 8, esse período 8. Atualmente, nós só temos 7. Então, 7 vai representar aquelas 7 camadas eletrônicas, tá? K, L, M, N, O. Então, cada linha da horizontal representa uma camada, representa o nosso período. Os elementos, eles são divididos, né, são classificados de acordo com a natureza deles. Então, nós vamos encontrar essa distribuição. A família do grupo 1, certo? Aqui, ó, grupo 1, ou família 1A, são chamados de metais alcalinos. Grupo 2, ou família 2A, são os nossos alcalinos terrosos. Todo o grupo da família B, que é aqui do grupo 3 até o grupo 12, a parte central da tabela, todos são chamados de elementos de transição. O grupo 13, né, a família 3A, é chamada da família do boro. Família 4A, que é a família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A são os nossos calcogênios. Família 7A são os halogênios. E a família 8A, ou grupo 0, ou grupo 18, são os nossos gases nobres. O importante é vocês identificarem que todos esses elementos, deixa eu voltar aqui, todos esses elementos, ó, da família A, todos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, todos eles são chamados de elementos representativos. Então, se tiver alguma questão, né, que esteja falando sobre elementos representativos, então você já sabe que são elementos da família A. Os elementos da família B, eles são chamados de elementos de transição, tá certo? Então, não esquecer desse detalhe. Elementos representativos, só os elementos da família A. Então, nós vamos encontrar isso aqui na tabela, né? Hoje nós temos 3 classificações na tabela. E os elementos vão ser metais, não metais e gases nobres. Então, toda essa parte que está em vermelho aqui, ó, são os nossos metais, tá? Então, são eletropositivos, são sólidos, né? Nós só temos um metal líquido, que é aqui, ó, o nosso Hg, é o nosso mercúrio. Ele é o único metal líquido. Todos os metais vão apresentar brilho característico, são dúcteis, né? São formações de fios, são maleáveis e são bons condutores de calor e de eletricidade. Essa característica aqui é importantíssima, tá? Não esquecer desses detalhes. Os ametais, né, que aí nós chamamos também de não metais, que é a mesma coisa, já esse grupinho aqui pequeno, essa parte verde da tabela. Então, eles são eletronegativos, é tudo o contrário dos metais. São eletronegativos, são quebradiços, são opacos, formam compostos covalentes, ou seja, moléculas,
né, e são péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção apenas do carbono, né, que tem uma configuração diferente. Mas são características contrárias aos metais. Então, se você puder identificar as características de um metal, então, qual vai ser as características de um não metal? Tudo contrário dos metais. Então, fica fácil para vocês poderem identificar. Dentro das propriedades, que eu já tinha falado para vocês, periódicas, nós vamos encontrar a eletronegatividade. É importante, né, que no dia do simulado vocês estejam com a tabela periódica de vocês, certo? E analisem essa parte das propriedades. Eu quero que vocês identifiquem como encontrar essa propriedade na tabela, tá? Então, por exemplo, a eletronegatividade. A eletronegatividade ela vai crescer no período da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. Só que a eletronegatividade ela não tem propriedade, ela não faz parte dos gases nobres, tá? Então, o grupo 18 não vai ter esse tipo de propriedade, tá certo? Nenhum elemento do grupo 18 vai ter essa propriedade. Eletropositividade, é o contrário. Né? Também os gases nobres do grupo 18 não faz parte dessa propriedade. Como é que a eletropositividade ela cresce? Nas famílias, cresce de cima para baixo e nos períodos, cresce da direita para a esquerda. É o contrário da eletronegatividade. Potencial de ionização. Agora sim, os gases nobres, todos os elementos da tabela periódica faz parte. Então, cresce da esquerda para a direita, nos períodos, e de baixo para cima, nos grupos, né, nas famílias. O raio atômico. Também todos os elementos fazem parte desse raio atômico. Né? Então, nas famílias, cresce de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. Isso tem tudo na tabela de vocês, tá certo? Vocês podem utilizar no dia do simulado. A eletroafinidade vai crescer de baixo para cima nos grupos, exceto os gases nobres, e vai crescer da esquerda para a direita nos períodos. Densidade, todos os elementos fazem parte. Então, nos grupos, cresce de cima para baixo, e aqui nós vamos encontrar uma intersecção. Então, nós temos o elemento central, que vem da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, o elemento central é o elemento que vai apresentar maior densidade. Bom, e aí nós temos um resumo geral que vai identificar. Então, a parte vermelha, vocês vão observar que ela vai estar representando a eletronegatividade, potencial de ionização e a eletroafinidade. Né? E a parte verde representa a eletropositividade e o raio atômico. Veja que aí é bem simples esse resumo. Por quê? Quando você encontra a eletropositividade, ao mesmo tempo você está calculando, está identificando o raio atômico. Tá? Quando você calcula ou identifica a eletronegatividade, ao mesmo tempo você está tendo também potencial de ionização e eletroafinidade. Então, veja que é simples, é fácil essa identificação referente a esses grupos, a essas famílias. Ok? Pessoal, perguntas? Não. Aberto agora aí para vocês. Fazer alguma pergunta? Não. Ô, professor, no Tá. simulado vai usar a tabela que nós tem ou vai vir uma com a prova? Lucas, vocês podem usar essa que vocês têm, tá? Não, eu não sei se no simulado vai vir, tá? Mas não tem problema não vocês utilizarem essa que vocês têm em casa, que vocês receberam junto com o livro, tá bom? Mais alguma pergunta?